Pessoal, boa noite mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio, eu faço parte do grupo de trabalho da Abicem, que é dedicado a desenvolver ações que auxiliem aí ao desenvolvimento do mercado brasileiro de steel frame, né? A Abicem, não sei se todos vocês conhecem, mas para aqueles que não, ela é uma sociedade sem fins lucrativos que existe desde 1974. O ano que vem completa 50 anos, né, de existência. Ela congrega boa parte da cadeia produtiva do setor de construção metálica no país. Então, você tem estruturistas de aço pesado, pessoal de cobertura, aço leve, pessoal de software, enfim, agrega vários agentes aí da cadeia produtiva do aço, né? E tem esse trabalho de ajudar a promover o setor, né? E a gente, desde 2020, vem promovendo alguns webinars, alguns encontros aí, virtuais, onde a gente traz conteúdos que possam ter alguma relevância para o setor. Então, são conteúdos, a grande maioria, conteúdos técnicos. Nós convidamos aí acadêmicos, profissionais respeitados no mercado, para trazer algum case de obra, algum dado sobre norma técnica, enfim, que possa ajudar vocês a avançarem no mercado de light steel framing com mais consistência. Então são, por exemplo, nós trouxemos o ano passado um agente da Caixa Econômica Federal para explicar como é que estava o processo de requerimento de financiamento das obras em light steel framing, né? Porque com o advento da publicação da primeira norma brasileira de light steel framing, o ano passado, o status do sistema dentro da Caixa Econômica mudou de inovador para tradicional, né? Algo que Convencional. convencional, obrigado. Convencional. Convencional, obrigado. Então, nós trouxemos um agente da Caixa Econômica Federal para explicar, olha, como é que você preenche as planilhas para requerer o financiamento, enfim. Então, esse é o nosso trabalho, né? É claro que é bem modesto perto do tamanho do mercado, a gente gostaria de atingir muito mais pessoas, né? Mas a gente está fazendo a nossa parte aí. E hoje a gente tem a honra aqui de trazer para vocês, de receber o Fábio De Geroni, que é diretor da Santo André Ferreaço, uma empresa muito respeitada aí no mercado, do mercado de aço, faz parte também do grupo de trabalho da Abicem, né? E o Sidney Miquelin, que é um profissional aí da área de marketing, né? Também muito experiente, e que ambos aí idealizaram uma inteligência artificial, né? Gostaram? Ficou chique? Ficou chique. Ficou... Idealizaram aí uma ferramenta, uma plataforma, que é uma calculadora para auxiliar nos orçamentos de light steel framing. A gente sabe que isso é um gargalo do nosso dia a dia, né? Para a gente ter mais a celeridade e assertividade nos orçamentos. Essa dinâmica ela é decisiva no fechamento do negócio com o cliente. Então, eles desenvolveram essa ferramenta, eles vão apresentar hoje aqui para vocês como é que essa ferramenta funciona, como é que vocês podem ter acesso, né? E que seja algo que ajude vocês no dia a dia, tá? Então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem participando. Eu quero passar a palavra para o Fábio e para o Sidney. Sidney, você começa. Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado aí pela apresentação, Fábio. Obrigado a todos aí pelo tempo que vocês estão dedicando a participar aqui com a gente, né? A nossa proposta, eu gostaria só de passar alguns pontos. Nós vamos dividir essa apresentação aqui em duas etapas, tá? Nós fizemos uma apresentação que ela é bem dinâmica, porque todos nós aqui somos do mercado de construções industrializadas, né? Então, o nosso foco, o que a gente promete para o cliente que são obras que são mais previsíveis, com começo, meio e fim. Então, aqui nesse webinar, a gente vai nós vamos fazer com que seja o mais produtivo possível. Então, na primeira etapa, que vai durar aqui uns 25, 30 minutos, a gente vai apresentar a calculadora para vocês, nós vamos passar algumas telas, né? O Saulo, que faz parte aqui da nossa equipe também, vai mostrar rapidamente como acessa essa calculadora, para quem ainda não conhece, né? E como que ela funciona. Após isso, a gente vai abrir, nós estamos acompanhando o chat, então vocês todos fiquem à vontade
para durante a nossa explicação, teve alguma dúvida, já coloca, aí a gente abre para perguntas e o Fábio aqui vai responder todas, tá bom? Fábio, você quer complementar antes da gente, Gerone, antes de eu começar? Não, vamos lá, vamos começar. A gente Então, tem que terminar no horário, porque obra bem feita, obra que tem começo e meio fim, atinge meta. Vamos lá. é isso aí. Vamos lá. Legal. Bom, o objetivo nosso aqui hoje, então, é apresentar para vocês aqui por que que a calculadora surgiu, tá? Então, pode passar aí, Saulo, mais uma telinha. Então, o conteúdo hoje aqui do nosso webinar vai ser, nós vamos explicar o que é a calculadora, como ela surgiu, qual é o objetivo dela, para quem ela é e como funciona, tá? Próxima. Bom, a calculadora, ela foi desenvolvida para atender uma necessidade de mercado, né? Há 4 anos atrás, a gente ouvia bastante já as pessoas falarem, poxa, que bacana essa construção de uma obra em light steel frame, mas quanto custa? Como que é o valor? É mais barato? É mais caro? E aí, em parceria com a Santo André, né, a Common Place, da qual eu faço parte, que é uma plataforma voltada justamente para criar soluções que ajudem o mercado consumidor, né, e também a cadeia produtiva do setor, nós criamos uma calculadora, que foi alinhando a experiência que o Fábio de Geroni tinha em mais de 40 anos na indústria do aço, em fazer cronoanálise, entender os tempos exatos, né, de cada etapa que uma construção exige, nós juntamos essa expertise dele e desenvolvemos essa que é a calculadora que vocês vão conhecer a partir de agora. Pode passar a próxima tela. O que a gente tem percebido no mercado, tá? Que as pessoas, elas estão muito acostumadas a construir da forma convencional. Então, hoje nas mídias sociais e graças a grandes influenciadores que estão hoje dando voz, né, e mostrando, dando palco para que a gente mostre que existe outros métodos construtivos, né, outras formas de se construir que não seja empilhar os famosos tijolinhos, né, a gente quis acelerar esse processo de fazer com que, com quem já tinha uma ideia de construir uma casa, que tem uma planta, que tem algo já que foi, mesmo que foi pensado para a forma convencional, ele consiga, através dessa calculadora nossa, em pouquíssimos minutos, né, ele consiga chegar num valor muito próximo da realidade que ele vai ter para ele construir em light steel frame ao invés de uma construção tradicional, tá? Pode passar? Então, qual que foi o nosso grande objetivo com essa ferramenta? Fazer com que as pessoas não dependessem mais de ter que recorrer, em um primeiro momento, a um cálculo muito estruturado, ao você ter que ter acesso a todo o projeto, né, para que você tivesse um valor aproximado da construção em light steel frame. Pode passar? Quem que está usando bastante a nossa calculadora hoje? São arquitetos, são engenheiros, são pequenos lojistas e até pessoas que já estão acostumadas a construir, só que elas precisam, por exemplo, tem um cliente que fala, eu tenho uma planta aqui, eu tenho um projeto. Quanto fica se eu optar para construir em light steel frame? A nossa calculadora foi pensada para dar essa ordem de grandeza, né? Para que as pessoas tenham condição de saber assim, a partir desse valor próximo que essa calculadora está me dando, eu consigo dar sequência em fazer todos os projetos, em contratar os outros profissionais que são necessários durante essa empreitada? Pode passar?
Então, agora vamos para... Acho que a melhor forma de vocês entenderem a eficiência da calculadora, né? É a gente mostrar como ela realmente funciona. Então, Saulo, pode compartilhar aí. Está me ouvindo? Bom, boa noite primeiramente a todos. Eu vou fazer de uma forma bem objetiva a apresentação da plataforma. A primeira, quando você acessa a calculadora, eu vou deixar o link aí no chat, você tem aqui um pop-up, que é uma janela em que mostra como é feito o passo a passo e de forma detalhada e muito clara todo o procedimento da calculadora, tá? Aqui eu vou colocar que eu vou usar como já sei, e aqui eu vou fazer um breve cadastro. Então, eu coloco o meu nome, a empresa do qual trabalho, profissão, o CEP, né, da sede que eu estou trabalhando, importantíssimo, o e-mail, o telefone, para estar fazendo depois o login, que a gente vai ter acesso a 2 arquivos muito bacanas que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, aqui é o dado da proposta, logo abaixo, eu já deixei aqui preenchido para ganhar um pouquinho de tempo, e nós vamos aqui para a próxima fase. As informações que eu vou estar utilizando aqui é as mesmas que vocês vão encontrar naquele vídeo introdutório do passo a passo, que, inclusive, quem ensina é o próprio Fábio de Geroni. Então, vocês vão ver que tá super fácil, tá com uma dinâmica muito legal. Então, eu vou colocar aqui o preenchimento do radier, 42 metros quadrados. Aqui eu vou escolher as paredes externas. No meu caso, eu vou estar indicando uma parede com lã e fechamento externo com placa cimentícia, e aí vale um adendo para a Plaquelux. Vamos colocar aqui, então, 169 metros quadrados. As paredes internas, que são as divisórias, nós vamos colocar aqui 76 metros quadrados. Aqui você tem a opção na cobertura externa. Você pode colocar capitaria metálica e com telha simples ou telha sanduíche. Nós vamos colocar aqui telha sanduíche por uma alta performance. Então, você vê que a dinâmica dessa calculadora ela é bem ampla. Você pode escolher ali e colocar as variações com melhor custo-benefício. Nós vamos colocar aqui 42 metros quadrados de cobertura. O forro de gesso acartonado são 82, e aqui é toda a parte de drywall. Nesse caso, nesse modelo, nós estamos simulando aqui 2 pavimentos, né? Então, tem o térreo e o primeiro andar. Nós vamos utilizar aqui um mezanino de light steel frame com o piso wall, 40 milímetros, 40,5. O piso wall, então, é embaixo, Saulo. Obrigado, Fábio. E a escada 3,8. Só vou colocar aqui um adendo que todas essas medidas, elas são exemplos do próprio vídeo que apareceu naquele pop-up. O Fábio ensina e explica como faz todas as medições e como registrar elas na calculadora, tá? Então, são praticamente largura e comprimento e o posicionamento correto. Então, é bem fácil. Na calculadora também você encontra aqui 2 botões, o que está incluso, que aqui a gente está falando do sistema de Casa Branca, a construção de Casa Branca. Então, é todo o material ligado a light steel frame. E o que não está incluso, e aqui a gente aponta todos os materiais elétricos e hidráulicos. Tendo em vista tudo isso, nós vamos para a próxima página. Essa página de confirmação, então, o radier com tela de aço de 15 centímetros, 42 metros quadrados, até a escada de acesso ao mezanino. Então, aqui é a lista, você confere todas elas e calcula. Pronto, o orçamento ele foi gerado. E aqui eu já deixei a área de login. Deixa eu só puxar aqui. O login e senha, ele vai ser enviado para o e-mail de vocês, e aqui você tem acesso ao painel de forma simples e objetiva. Note que aqui já gerou a proposta número 15 no dia 9, que foi essa que nós fizemos agora. Tem 3 opções, muito bacana. A lista, vamos ver ela agora. E aí abre um PDF com todo
o material relacionado à obra, desde a massa base coat, placa cimentícia, painel wall. Vamos passando aqui para a segunda página, a gente vai falar sobre toda a parte estrutural, que é o próprio Light Steel Frame. Então, é muito bacana, são colunas, desde a quantidade total, a unidade, o valor total e o fornecedor, tá? É muito bacana. E aqui no final, você tem aqui o valor estimado do frame, da matéria-prima, da mão de obra e o BDI. E aqui você tem o preço por metro quadrado. Então, essa é a lista de quantitativo. Na segunda, é a proposta. E essa proposta que você pode, arquiteto, engenheiro, enviar para o seu cliente. Então, vem com o nome, vem com a descrição, o número da proposta, a revisão, o cliente, a obra e quando que ela foi gerada. E o mais interessante, as revisões que esse orçamento ele pode conter durante todo o projeto. Das metragens que nós acabamos preenchendo na calculadora, novamente aqui o valor total e o preço por metro quadrado. E a terceiro e último botão é que toda vez que nós clicarmos aqui e tem uma diferença de 15 dias, o Fábio e o Sidney, eles estão antenados em atualizar constantemente os valores da calculadora. Então, ao clicar aqui, ele vai chegar à segunda versão, e se houver alguma atualização de preço, vai estar constando imediatamente na proposta e na lista de materiais. E essa é a calculadora de Light Steel Frame, é uma forma fácil, rápido, e que vai ajudar, com certeza, muita gente a construir em Light Steel Frame. Eu falo aqui de São Paulo, diretamente com Sidney Michelin de Santo André. Valeu, Saulo. Obrigado aí pela ótima explicação, viu? Valeu, Sidney. Vamos lá. E agora, a segunda parte aqui, passa o slide, né? O Geroni vai explicar aí para a gente agora quais são os ganhos com a calculadora, né? E na percepção dele. Então, Geroni, contigo agora. Geroni está aí? Opa, tá sem som, desculpa. Boa noite a todos aí. Obrigado pela presença aí. A gente tem 23 participantes. E eu vou te falar o seguinte, essa calculadora, ela surgiu realmente dessa necessidade que o cliente tinha de saber quanto que custava uma obra de Light Steel Frame. E quando uma boa parte do mercado acabava tentando fazer uma tentativa não muito bem sucedida de falar, nós vamos trabalhar por metro quadrado. E isso não funciona, né? Porque varia muito, chega a dobrar o preço se a gente for imaginar de uma construção mais complexa, o metro quadrado dessa construção. Então, trabalhar por metro quadrado não era um sistema muito bom. E eu percebia que eu já estava construindo, aprendendo a fazer a construção em Light Steel Frame, então e para aprender eu precisava pôr a mão na massa, e dizer que tem algumas obras em Light Steel Frame, não é esse o objetivo da Santo André, nós não somos construtores de Light Steel Frame, nosso objetivo é ser um fornecedor de perfis, principalmente de painéis em Light Steel Frame, mas eu precisava aprender como que fazia isso. E como, né, vivo na indústria há 30 anos, eu estou com 30 e poucos anos já na indústria, eu aprendi a fazer tempos e métodos, cronoanálise, e aprendi a fazer uma precificação de custeio. Então, eu usei essa minha experiência para montar a calculadora. E se você olhar, ela é muito simples, porque ela trabalha por metragem quadrada dividindo a construção em vários pontos. Então, se você tem as paredes externas, as paredes internas, a cobertura, radier, mezanino e a escada projetada. Você faz a projeção da escada por pavimento e coloca isso lá na calculadora. Se fizer dessa forma, sabe? Eu te digo, e a gente tem por experiência aí simulando e acompanhando obras que se executaram, a gente chega numa eficiência aí de pelo menos 90% na calculadora. Pelo menos 90%, por quê? Tem que entender que algumas construções têm algumas variáveis que influenciam nesse processo. O que pode influenciar e mexer nessa eficiência de 90%? Tá? E o que fica excluso dessa construção prevista na calculadora? É uma construção
tradicional. Nós estamos falando da Casa Branca, que é a construção já terminada em steel frame branca, portanto, ela já está pintada e acabada, mas ela está sem esquadria, sem hidráulica e sem acabamentos. E o que pode variar nesta Casa Branca que pode tirar a gente do processo? Primeiro, quando a gente tem pés direitos duplos. Quando a gente tem pé direito duplo, muito provavelmente o montante de 90 não vai passar no cálculo. Então, você vai ter que passar, talvez, por um montante de 140 ou num montante de 200. Isso vai onerar o metro quadrado da parede. Então, essa é uma questão. E a segunda, quando tem grandes vãos livres, que a gente, principalmente nas salas, que você tem ambientes muito grandes, em que você vai querer fazer vãos muito grandes de vão livre ou vãos em balanço. Quando isso acontece, você vai ter que fazer uma obra mista composta, né, de perfis de light steel frame com perfis de steel frame, usar o aço pesado. Então, isso vai variar no preço do sistema tradicional. Mas, se a construção não tiver isso, ela não tiver nem grandes vãos, assim, estou falando vãos grandes mesmo, estou falando de vãos de mais de 10 metros de vão livre, e nada de balanço, pode usar a calculadora, que ela vai te dar muita precisão para fazer, para te embasar a começar a fazer o orçamento, né? Obviamente que a gente não pode ser leviano de achar que a calculadora vai resolver todos os nossos problemas, que é simplesmente eu faço o levantamento de áreas, jogo na calculadora e estou com meu processo resolvido e posso dar andamento na obra, né? Não é essa a ideia. A ideia da calculadora é que ela te embase para que você possa fazer um bom orçamento, bem embasado, que você fique muito próximo do processo, né? O esperado é que você tenha uma necessidade, veja a viabilidade, e para isso a calculadora é muito importante, e depois você deu um andamento no processo. Aí você realmente vai ter que fazer um projeto estrutural, não dá para escapar disso, isso é fundamental e muito importante que seja feito. E depois, se as características não fugirem do tradicional, você vai ver que as metragens e os pesos batem muito com a da calculadora, né? Por isso que eu digo que ela tem 90% de eficiência, de precisão. E daí você tem que fazer todos os projetos e pode executar. Mas a gente percebe que nas obras tradicionais a gente tem uma eficiência muito, muito boa, né, Sidney? Quanto que a gente tem de orçamento já feito na calculadora, Sidney, hoje? Nós preparamos aqui um relatório. Você compartilha aí, Saulo, por favor? Que muitas pessoas perguntam, tá? Mas e aí? As pessoas usam bastante a calculadora, né? Então, nós temos um relatório aqui. Pode passar aí, Saulo? Então, hoje, cadastrado, tá? De usuários únicos em nossa plataforma, tem 1.546 pessoas, né? Entre aqui arquitetos, muitos arquitetos, engenheiros, donos de construtoras, né? E orçamentos realizados, tá? 3.880. Qual o valor que foi gerado em orçamentos na somatória de todos esses cálculos? Hoje está por volta aí de 1,4 bilhões, ou seja, um valor muito, muito considerável. E quais os usuários, né, por região no Brasil inteiro? Então, a nossa ferramenta, ela consegue nos dar um panorama, né? Isso é legal que a gente mostra como está distribuído a procura por essa tecnologia, né, no Brasil inteiro. Então, claro, a gente tem aí sempre muito forte São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? E a gente tem ali também até usuários aí de Portugal, tá? Fabio, Jerônimo, acho que é importante aqui a gente compartilhar com quem está nos assistindo também, né? Que antes de surgir a ideia da calculadora, nós fizemos uma websérie, né? E a websérie para o Light Steel Frame conta para o pessoal como surgiu, e porque a calculadora, na realidade, foi uma resposta que a gente teve que criar
pelas dúvidas que acabaram surgindo com a websérie, né? Enquanto você explica, eu vou deixar o link para quem não conhece aqui, depois poder acessar. Essa websérie foi muito legal porque assim, surgiu a pandemia, a gente estava no comecinho da Covid, né, em 2020, né, Covid-19, mas que ela bateu a gente logo depois do Carnaval, todas as fábricas fechadas, a gente num desespero não sabendo o que ia acontecer. E eu falei, poxa, eu acho que é o momento das pessoas que vão ficar em casa poder pelo menos usar esse tempo que ela vai estar em casa para se aprimorar e para aprender, né? Se a gente não vai ter acesso simplesmente à nossa família, mas a gente tinha acesso às mídias e a internet. Isso, falei, pô, eu vou criar também estava com um tempo mais ocioso, eu falei, eu vou criar uma websérie e vou divulgar esse conhecimento de construção de light frame com todo mundo gratuitamente. Essa é a minha ideia. Eu quero, na verdade, é que o mercado cresça. Eu sou vice-presidente de Light Frame na Abcem, junto com o Fábio, lá, que é diretor de desenvolvimento de mercado, e a gente tem o objetivo lá na Abcem de fazer esse mercado crescer. É isso que a gente quer. E o mercado crescendo, depois nós vamos colher todos os frutos disso. Então, eu comecei a gravar essa websérie, ela foi feita em 17 episódios. Tem episódios aí com mais de 50 mil visualizações. E eu explico passo a passo de uma construção de light frame, comentando sobre todos os materiais. É um curso, obviamente, é um curso introdutório, eu não tenho o objetivo de fazer uma preparação, principalmente de mão de obra. O curso é voltado mesmo para o consultor, para o engenheiro e arquiteto, que tem uma formação boa em civil, mas que não tem uma boa formação de light frame. Estudou muito pouco light frame, tem pouca informação, pouco acesso a isso. Então, qual que é a ideia da websérie? Que a gente vá fazendo introdução aos diversos produtos, às boas práticas e, principalmente, também aos cuidados, à boa construção, como ela deve ser executada, todos os produtos que devem ser usados, telas, para que você não tenha problemas aí de trinca, enfim, como fazer a construção, como montar o radier mais elevado, como sobrepor as peças, como trabalhar com banda acústica, enfim, eu passei o conhecimento que eu tinha acumulado, juntei isso nessa websérie e ela é bastante bem vista aí para quem quer começar com light frame, quem quer entrar nesse mercado. Eu acho que a websérie é fantástica para a pessoa assistir. E digo até mais, que a gente visita muita obra com muita patologia, muita gente aí que eu percebo que infelizmente está bem despreparado para fazer construção. E eu falo o seguinte, se a pessoa tivesse assistido uma websérie, ela não teria cometido 90% dos erros que eu vejo lá em obras, né? Pelo simples fato de ter o conhecimento. Eu percebo que a maior parte dos problemas e das patologias que a gente tem é por desconhecimento e por achismo, né? A pessoa faz do jeito que ela acha que é melhor, né? E não é bem assim. Graças a Deus, a gente publicou lá na Abcem em março do ano passado, em março ou maio, agora eu me esqueci, a norma do sistema construtivo. Março, né? A gente publicou. E aí a gente agora tem pelo menos uma referência. Todo mundo é obrigado a seguir a norma e a gente tem uma referência. Então, se as pessoas lessem a norma, assistissem a websérie, eu acho que ela vai estar com uma boa forma dela começar no processo construtivo de light frame, né? E a maior barreira que a gente percebia, as pessoas diziam, mas como que eu vou calcular essa obra? Então, o que eu fiz? Deu bastante trabalho fazer essa calculadora, né? Mas eu peguei e dividi, primeira coisa, eu rachei a construção em vários segmentos, para que a gente pudesse orçar isso de uma maneira mais precisa. Então, quando eu separo paredes externas, que era muito mais cara do que uma parede interna, separo a metragem de parede interna, separo a cobertura, eu consigo dimensionar obras diferentes com custos diferentes, né? No exemplo que a gente monta na websérie, na apresentação da calculadora, a gente mostra que a gente tem uma conveniência com o pé direito bem alto, né? E ela é mais estreita e ela custa por metro quadrado o dobro de uma construção mais quadradinha, de uma casa,
com 2 pavimentos, né? Essa é outra coisa bem interessante na calculadora, e é uma conclusão da calculadora, que quando a gente faz 2 pavimentos, ou seja, um sobrado, a gente tem uma redução de preço do metro quadrado. É mais barato fazer um sobrado de light steel frame do que fazer um sobrado, do que fazer uma casa térrea light steel frame, sendo que na construção convencional de alvenaria isso é inverso, né? Fica mais caro o metro quadrado quando você faz dessa forma. Então é interessante. Então quem quiser e tiver curiosidade aí, use a calculadora como esses 4.000 e poucos usuários que já o fizeram, e a gente só teve até agora, graças a Deus, boas referências, as pessoas elogiando muito, muito felizes, e eles demonstrando aí e dando seu depoimento de que a gente tem que ela foi muito útil e bastante precisa. Então, é isso aí que eu... Não sei se eu esqueci alguma coisa, Sidney, se eu tiver esquecido alguma coisa que você queira relembrar. Quer fazer uma pergunta, Fabio? Não, tranquilo, cara. Tá. Ah, tá. Vamos deixar o pessoal à Acho que é vontade muito também. importante a gente mencionar aqui que muitas pessoas acabam nos perguntando, né? Mas a calculadora é a solução definitiva para os meus problemas? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em dizer que a calculadora, ela ajuda nesse processo inicial, onde você precisa de uma resposta rápida, muitas vezes para até validar e dar uma resposta para um cliente que a gente encontra todos os dias, pessoas que estão sendo atraídas, né, por essa possibilidade construtiva, e ela tem, a obra dela, muitas vezes, a metragem quadrada é pequena, são obras de 70, 80, 90, 100 metros quadrados. E o que a gente tem visto no dia a dia? E aí o Fábio Din, depois eu gostaria que ele nos ajudasse nessa exposição, aonde está sendo muito implantado hoje, aonde a gente percebe que tem muito, assim, que o light steel frame se torna quase que imbatível. São obras de metragens quadradas acima de 250 metros quadrados. Normalmente, elas têm uma característica que ela está em condomínios fechados, porque nos condomínios, os terrenos são maiores, as casas, elas obedecem um afastamento em todas as laterais, né? Então, por que ela é uma construção adequada? É uma construção que ela exige que você tome um tempo muito maior no planejamento dessa obra. Então, a calculadora, o que ela faz? Ela pega, muitas vezes, uma pessoa que estava lá com o seu projeto pronto, no convencional, onde a mão de obra é farta, tem muitos arquitetos que já fazem o projeto, já convencem o cliente, e esse cliente ele fala, caramba, eu vou demorar 1 ano e meio, eu vou demorar 2 anos para construir, e cada vez está mais difícil a gente encontrar mão de obra, pedreiros e profissionais, né, que trabalham ali para empilhar esses tijolos. E aí a calculadora ela surge como algo assim, ó, pega o teu projeto, pega todas as áreas e você coloca lá, e aí você vai ter um número, que a parte toda estrutural, conforme o Fábio Geroni explicou, que é a Casa Branca, que seria o bruto da casa, né? Sem os acabamentos, só que feito de que forma? O steel frame, ele permite que construtoras realmente sérias aí no mercado, elas já estão trabalhando com a função e com o objetivo de pegar e compatibilizar todo esse projeto. Então, numa convencional, qual que é o padrão que a gente vê? A pessoa pensa assim, eu levanto as paredes, e mesmo que o projeto elétrico meu, eu não tenho muita certeza, o hidráulico, mas aí depois eu converso com o empreiteiro, eu abro um outro ponto, enfim, os famosos remendos que a gente vê em todas as obras. O light steel frame, ele já não pode ser pensado dessa forma. E aí o BIM, né, a plataforma BIM, que essas construtoras maiores usam, para que é? É para integrar. Então, você tem um projeto arquitetônico, ele é transformado no projeto estrutural, e depois desse projeto estrutural, entra todas as camadas dos fechamentos externos,
do fechamento interno, entra a parte de iluminação, entra a parte de hidráulica, automação. Então, quando você dedica um tempo maior nesse processo, né, que é uma parceria entre esse cliente que entendeu que o método construtivo industrializado ou light steel frame é eficiente, e ele está disposto a dedicar o tempo de qualidade para, junto com essa construtora ou com esse arquiteto ou engenheiro, tirar todas as dúvidas, quando chega um momento que está tudo realmente um projeto muito bem especificado e ele está compatibilizado, quando você agenda para começar essa obra, você tem ali um cronograma que, se ele foi bem feito, ele vai ser realmente cumprido. Em que prazo? Muitas vezes uma velocidade até 3 vezes mais rápida do que uma convencional, e a gente tem visto isso acontecer. Porém, a gente, quando no início eu falei que nós temos uma responsabilidade muito grande, que as pessoas usem a calculadora apenas como um ponto de entrada para elas se ambientarem, entenderem o que é o sistema, é que as pessoas elas têm que mudar o mindset delas. Quem quer construir com light steel frame jamais pode ter as atitudes ou os jeitinhos que eles têm numa construção convencional. Isso não dá certo. E aí, para embasar um pouquinho essa visão que nós temos, né? Fábio Din é uma das pessoas que mais viajam aqui no Brasil. Cada dia ele está num lugar, praticamente, visitando obras e vendo tudo isso. Então, Fábio, ajuda nós nessa exposição aí, por favor. Obrigado, Sidney. Acho que só talvez tentando contribuir um pouco aí com a experiência que nós temos aqui. Seguramente cada um de vocês que estão escutando aí tem também algo que possa compartilhar, mas eu percebo que a gente critica muito a mão de obra, né? Os empreiteiros de montagem, de instalação. E aí é óbvio que eles têm que cada vez se capacitar, enfim, se preparar para atender essa demanda que é crescente a cada dia. Mas a gente nota um déficit muito sério na origem dos projetos. Então, como ainda há uma falta de disciplinas nas universidadades voltadas à construção leve, os projetos são muito pobres para o nosso sistema. Geralmente, o empreiteiro recebe um projeto arquitetônico e fica sob a incumbência dele fazer o projeto executivo, as compatibilizações, e aí nem sempre ele domina, ele tem o conhecimento para fazer isso, né? E daí se originam o que a gente brinca, que a gente chama dos monstros frames, né? Das obras que acabam gerando assistência técnica num curto prazo, digamos assim, né? Que é tudo aquilo que a gente tem que fugir. Então, a gente tem que entender que, aliás, hoje o mercado ele tem uma infinidade de possibilidades de materiais, né? A gente tem que abandonar alguns paradigmas do tipo, existe um único material bom para qualquer obra. Não, para cada obra você tem uma necessidade diferente de desempenho, você tem regiões com climas diferentes, vento diferente. Então, para a construção leve, que tem uma dinâmica também diferente da construção pesada, você tem que fazer essas análises de implantação do projeto. Então, você tem que estudar o clima, ver que acabamento você vai utilizar, adequado para o sistema, que tenha transpirabilidade, enfim. Então, tem um monte de particularidade que a gente tem que, do ponto de vista de especificação, tem que começar a se preocupar no planejamento da obra, né? Se a gente conseguir chegar nesse nível, aí sim nós vamos estar falando em construção industrializada, né, em evolução. Agora, enquanto a gente continuar, simplesmente, vai lá, pega um arquitetônico, quantifica o material, leva para a obra e vê o que faz, né? A gente não está evoluindo, é mais do mesmo, né? Então, mas assim, de fato, eu ando bastante por aí, a gente corre o país inteiro aí atendendo os clientes, e o sistema tá de vento em popa, né? Tá crescendo, você tem obras no país inteiro, ele predominantemente, até a própria pesquisa da Abcem, publicada aí no final do ano passado, apontou que quase 60% do consumo do aço está indo para obras residenciais de médio alto ou altíssimo padrão. Então, o mercado do steel frame ele vem predominantemente crescendo muito no setor residencial. E os outros 40%, vamos dizer, são obras corporativas, industriais, geralmente vedações, são obras híbridas que a gente chama, onde você tem o esqueleto em aço pesado, pré-moldado, e você simplesmente faz a vedação externa com o light steel frame, né?
Então é isso, gente. Acho que o caminho é a gente se preparar, ter humildade aí de aprender e evoluir, né? Que esse mercado ainda tem muito para dar para a gente aí. Endosso, Fabio, grande figura aí do nosso segmento de construção de light frame, uma sumidade aí, concordo plenamente com ele. A gente tem um grande desafio, um crescimento enorme que está sendo apresentado pelos ensaios e pelas pesquisas aí da ABSEM, e o mercado está aí para a gente explorar. Precisa de construção. O Brasil ele tem uma demanda, ele tem uma carência enorme de boas construções. As construções no Brasil, o Brasil tem um déficit habitacional apontado já faz alguns anos de 40%, e boa parte das construções e das moradias das pessoas, infelizmente, elas não podem ser consideradas uma moradia pelo padrão de qualidade. Ele não tem saneamento básico, ela não tem, não respeita, não tem condição de ser considerado isso um lar. Não estou falando nem de valores, tá? A construção pode ser pequena e humilde, mas ela tem que ter o seu padrão de qualidade. E boa parte das construções não tem isso. A gente tem um déficit habitacional enorme no Brasil, e construir como a gente constrói, nós não vamos matar esse déficit habitacional. A gente precisa mudar nosso método construtivo, a gente precisa ganhar produtividade. O Brasil carece tremendamente disso. Nós fazemos parte de um segmento de muita importância, porque são os lares das pessoas, e a gente precisa melhorar. Graças a Deus veio o Light Frame aí como uma das opções, talvez a melhor opção, para a gente fazer e matar esse déficit habitacional e fazer uma construção moderna, industrializada, respeitando norma, atingindo seus objetivos, norma de desempenho, enfim, a gente tem isso daí pela frente. E só mais uma coisa antes de passar a palavra para o Sidney e abrir para as perguntas. Fábio, você mandou, se não me engano, ontem ou anteontem, um link de uma publicação do governo federal, do Ministério da Economia, falando sobre a construção industrializada, né? Então, parece que pela primeira vez na história o governo está a fim de comprar essa briga, né? Comprou essa briga, né, Fábio? Eles compraram essa briga. O Brasil chama Construindo o Brasil, é no site do governo, e eles dizem o seguinte: eles acordaram que a indústria que mais atrasa o Brasil, existiam duas indústrias que atrasavam o processo de crescimento e desenvolvimento brasileiro. Era a agricultura e a construção civil. E até a agricultura deu um salto tecnológico, principalmente com previsões meteorológicas e com novas técnicas e novas sementes e tal, ela deu um salto tecnológico. E a construção civil, a gente continua empilhando tijolos, né? Então, o governo tem como prioridade para que a gente tenha esse desenvolvimento, que a gente mude para sistemas construtivos mais industrializados. E aí nós vamos falar de um monte de sistemas, mas essa é a ideia, que a gente tem uma construção cada vez mais industrializada, tomar o cuidado de não trocar os tijolos por perfis, a gente tem que pensar no painelizado. A própria calculadora, ela parte desse pressuposto que a gente vai entregar painéis industrializados, todas as paredes já prontas para fazer a montagem. As obras têm que acontecer numa velocidade muito grande, elas têm que transferir a mão de obra do canteiro de obra, que é uma condição não muito perfeita, para dentro da indústria. A gente faz a industrialização e aumenta a produtividade do brasileiro. Aumentando a produtividade, a gente aumenta a geração de renda, a gente aumenta a riqueza do país e a gente passa a ser mais desenvolvido. E essa é a prioridade do governo. Por isso que ele está apoiando. É muito legal esse vídeo aí, eu vou depois compartilhar com todo mundo. Seria legal compartilhar com o pessoal, né? Aliás, só tem um setor da economia que a gente bate. Vocês sabem qual é? Não. A pesca. A pesca é mais atrasada que a construção civil, depois a construção. Ainda bem que tem a pesca, né, Fabiano? Não somos lanterninha. Eu estou olhando aqui as perguntas. A gente tem aqui o Jaime Pinila. Ele não fez pergunta, mas ele falou aqui, ele é de Medellín, Colômbia. Que legal. Vamos ver se ele está aí ainda, né? E tem uma pergunta aqui, Fabio, dá uma olhadinha no chat. O Giovanni está perguntando aí, você viu? Eu vi a pergunta do Giovanni. O Giovanni queria saber quanto que pesa a cada 1 quilo por metro quadrado, qual que é o fator em reais, tá, Giovanni?
Giovanni, a gente não trabalha por metro quadrado, tá? Se a gente trabalhar por metro quadrado, é a primeira questão. Todo mundo quer trabalhar por metro quadrado e não dá certo. Então, se você olhar até o exemplo lá na calculadora que a gente tem uma conveniência que tem um pé direito mais alto, uma conveniência de verdade, tá? Uma conveniência que foi orçada, com um pé direito bem alto, e ela é estreitinha, tem alguns banheiros, tá? E você olha o preço do metro quadrado, ela chega lá em quase R$ 3.000 o metro quadrado. Por quê? Porque a parede externa do sistema de Light Steel Frame, uma das partes mais caras do sistema, quando bem executado, né? A gente está falando de uma construção bem executada. Você tem que pôr os painéis painelizados, você tem que pôr a tela hidrófuga, tem que instalar as placas cimentícias, preferencialmente as da placa Lux. A gente tem que fazer o tratamento de junta, uma tela com base coat no sistema inteiro e depois jogar uma textura. Então, essa parede externa é muito mais cara que uma parede interna. Se você tiver um pé direito muito alto e uma fachada externa grande, isso vai pesar no seu metro quadrado. Então, não dá para trabalhar em reais por metro quadrado. A gente tem que dividir os sistemas. A gente tem que dividir em paredes externas, paredes internas, cobertura, radier, mezanino e projeção de escada. Quando a gente faz isso, a gente rachou esse negócio e chegou num número muito mais preciso, inclusive de peso, né? E a gente vai aí ser muito mais assertivo. E se os montantes foram de 90, num espaçamento de 30 centímetros ou 40 centímetros, a calculadora vai bater precisamente e a Santo André, inclusive, assume de entregar isso painelizado no que foi orçado na calculadora, né? Agora, o que foge da calculadora? Quando a gente tem pé direito muito alto, quando a gente tem grandes vãos em balanço e quando a gente tem grandes vãos. Então, isso daí vai ser excluso do processo, tá? Mas se você olhar isso aí, vai bater. Fala, Sidney. Então, outra pergunta, qual o valor do quilo do aço que hoje está na calculadora? Se não me engano, 15,85 por quilo? Acho que é isso mesmo. Confere? 15,85 o aço, vamos lá, painelizado o quilo do aço, né? Você vai calcular, ela vai levar essas variáveis e vai estar lá, se eu não me engano, é isso mesmo, 15,85 o quilo do aço já painelizado. E eu acho, defendo isso e cada vez eu tenho mais certeza que esse é o processo, né? Eu converso bastante, por exemplo, com o Gilberto do ITIE, e o que a gente tem que fazer para chegar no que o governo quer e o que todo mundo quer? A gente quer eficiência, a gente quer produtividade. Para ter produtividade, a gente tem que otimizar a maioria dos processos e não ficar fazendo muito retrabalho e não fazer processos no lugar errado. Levar um monte de perfil para a obra, trabalhar no tempo, numa mesa fora de prumo, sem a ferramenta adequada, tomando chuva, tomando vento, molhando, sem esquadro, para depois vir consertando com a parafusadeira toda torta. Uma equipe que nunca fez isso, talvez na vida, poucas pessoas que tiveram experiência, com um monte de gente que não tem experiência, é completamente diferente do ambiente aqui na Santo André, que a gente tem iluminação correta, ferramenta certa, bancada, esquadro, engenheiro, supervisor, todo mundo treinado, método de análise de projeto e de comunicação entre sistemas para que a gente faça o que está orçado lá com muita precisão e com correção, tudo no esquadro, e receber isso na obra painelizado é um grande salto técnico, um grande salto do ponto de vista produtivo. E dá para melhorar. Depois a gente pode pensar em fazer ainda processos mais complicados, sistemas já integrados dentro dos painéis, modulares, a gente pode pensar em fazer modulares. Enfim, a gente tem que caminhar para isso, cada vez mais para uma construção industrializada, né? E a boa construção de light steel frame é isso, né? Não é trocar tijolos por perfis, não é isso. É pensar de uma maneira diferente, é pensar de uma forma industrializada e que aumenta tremendamente a produtividade per capita. A gente pega a produtividade per capita de um trabalhador na construção civil no Brasil, a gente não chega a $5 por hora. E quando a gente pega na Bélgica, ele gera $50 por hora. Qual que é a grande diferença?
é que o brasileiro é muito ruim, que não sabe produzir, o belga é muito inteligente, que sabe produzir. Não, não é isso. É que o processo construtivo e industrializado que eles fazem, e sequenciados, e essa industrialização, é o que permite agregar muito valor. A gente vai produzir muito mais por a gente estar usando ferramenta certa, no lugar certo, nos conceitos certos, não ficar fazendo retrabalho. Enfim, essa que é a ideia, e o governo, graças a Deus, já acordou para isso, está defendendo isso com afinco. Que legal. Mais uma pergunta do Alexandre. Para construções com vão livres grande, a calculadora é viável? Não, a calculadora não prevê isso, tá? A calculadora ela prevê uma obra mais convencional, né? Sem grandes vãos livres. Quando isso acontecer, eu sugiro qual que é a nossa prática, né? Separa esta parte e calcula ela separada. Porque você vai perceber que o cliente quer, tem uma obra com grande vão livre. Você tem 1 ou 2 vãos livres muito grandes e o resto da construção, 95% da construção, com que dá para ser executado em light steel frame. Então, por que não separar só essa parte? Então, tira fora essa parte, calcula só esse vão. Quando tem pé direito duplo, também segrega essa parte, calcula o resto com a calculadora e faz aquela parte na mão mais preciso, que daí você vai ter um orçamento mais fino. Então, a calculadora não serve para essa aplicação aí. Tem que separar isso e levar isso em consideração. Separar. Uma outra questão, que é uma dúvida de muitas pessoas, né? E eu quero trazer aqui, que talvez seja comum a mais pessoas, mas podem fazer assim, Fábio, tá, eu peguei a minha obra ali e eu utilizei a calculadora e o valor do aço ali saiu tudo certinho. Se eu chegar com esse orçamento lá na Santo André, eu garanto. Ó, o que a gente faz? A primeira questão aqui, a gente tem a equipe de projetos que vai ver se você dimensionou certo, né? Se o seu levantamento, o seu quadro de áreas, ele foi feito de forma certa. A gente vai checar aquele quadro de áreas. Se aquilo tiver checado e não tiver nada, pé direito duplo, não tiver vãos livres e não tiver vãos em balanços, a gente assume o que está lá na calculadora, sim, e a gente entrega para você essa sua obra no custo que está lá na calculadora. A gente já fez isso várias vezes e a gente assume, sim, esse compromisso, tá? De uma obra branca dentro desses padrões, tá? Tirando essas 3 variáveis aí, pode vir que a gente vai assumir o que está lá. Tá? Eu acho que é importante a gente até citar, dentre vários exemplos, um que é muito interessante é que a Santo André está em Santo André, né, Fábio? No grande ABC. A gente está em Santo André, a base é Santo André, mas a gente tem 3 fábricas, uma em São Caetano e uma em São Pedro, no interior de São Paulo também. Por sinal, o Light Steel Frame, o perfil é feito em São Pedro, mas a parte de engenharia, painelização, é feita aqui na Santo André, sim, em Santo André. Então, o final é aqui. Isso. E tem um cliente, a gente não vai citar o nome, porque está sendo gravado aqui por questões de proteção de imagem, né? Mas qualquer um depois de vocês que quiserem conversar pessoalmente com a gente, para a gente mostrar esse case, nós vamos estar à disposição. Tem uma pessoa que utilizou a calculadora, ela encontrou a gente no Google, porque se vocês entrarem lá no Google e digitar calcular obra em Light Steel Frame, a calculadora é a primeira que aparece ali, abaixo dos links patrocinados. Então, muita gente utiliza. E esse cliente acessou a calculadora, colocou o projeto dele lá, viu que era viável essa obra, e aí o que aconteceu, Fábio? Nós ajudamos ele no projeto, indicamos e a gente assumiu o valor que estava certinho lá na calculadora. Desde que ele tenha feito a levantamento de área certinho, a gente assume aquilo lá e entregamos a obra para ele e está funcionando. Mas um detalhe importante, aonde foi a entrega? É do Espírito Santo, você está falando? Do Espírito Santo. Foi no Espírito Santo, lá do Rio de Janeiro. Ele levou painelizado lá e está montando essa obra dele. A obra está quase pronta. Ele está indo um pouco devagarzinho, porque ele também está aprendendo no processo. Ele está trabalhando com poucas pessoas, mas ele fez uma casa de mais de 400 metros quadrados dentro de um condomínio e está ficando muito legal. Tem mais um monte de exemplo, né? De gente que fez aí, mas para fora do Brasil. Vai ter agora, talvez, uma em Pernambuco agora para a gente fazer.
Fora, a gente vendeu alguma... Para o interior de São Paulo é a grande maioria, né? A gente tem bastante. Isso aí. Pessoal, nós temos aqui mais 7 minutos. Então, vamos abrir aí para algumas perguntas aí, uma ou duas perguntas bem rápidas, para quem até agora está aí nos assistindo. Então, quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Com áudio ou no chat? Pode ser com Com áudio mesmo aí, isso. Oi, boa noite, João. Ô, Fábio, me diz uma coisa aqui. Vocês são responsáveis pelos painéis. Vocês são responsáveis também pela execução dele na obra? Não, João. A gente é responsável pela painelização, pela precisão dos painéis, mas a gente não faz montagem em obra, não, tá? Na calculadora, você vai ver até que a gente tem uma mão de obra orçada lá de montagem, tá? Vou te falar que essa mão de obra é muito bem remunerada, tá? Eu acho que os profissionais gostariam de trabalhar dentro do valor da calculadora, mas a Santo André não não faz canteiro de obra. Qual que é a expertise da Santo André? Te ajudar, se você precisar, até na questão de projeto, tá? De fazer te ajudar no cálculo estrutural e de fazer ela painelizada, te entregar isso pronto para você montar em uma semana, 10 dias, 15 dias, uma casa de 100, 150 metros, ela é montada, a estrutura metálica, que já vai, todos os painéis vão certinhos para você colocar, vai uma ficha, vai um caderno de montagem, os painéis são montados numa sequência, você vai ver que vai ter as paredes com letras e números, elas são montadas na sequência, você recebe uma planta baixa, um isométrico, um caderno te auxiliando na montagem, para que você faça isso de uma maneira muito boa. Mas a gente não faz montagem, nós não somos construtoras, tá? Nós somos fornecedores de painéis, telhas e sistemas de fixação para a construção de net frame. A gente não monta em obra. Saulo, quais são as outras perguntas aí para a gente? Acho que o João Carlos queria falar mais alguma coisa, João. Te atendi e respondi, João? Sim, entendi tudo. Obrigado. Obrigado a você. Eu estou vendo uma pergunta aqui, deixa eu me antecipar, do Tiago. Onde estudar para conseguir projetar no Light Steel Frame, sabendo usar os diferentes tipos de materiais disponíveis no Brasil e estudar os modos construtivos para formar bons instaladores? Nós vamos depois colocar o link aqui, Tiago, mas eu acho que um caminho bacana para você conseguir ter uma boa formação, tem o Instituto ITE do Gilberto, que é uma das pessoas aí no mercado, que está muito empenhada em realmente focar, em ajudar a resolver esses problemas, em contribuir com os arquitetos, os engenheiros que tiveram uma formação tradicional, né? Quase nada sobre steel frame. Então, a pós-graduação dele, que é em steel frame, wood frame e métodos modernos construtivos, é extraordinária, é uma pós-graduação, se eu não me engano, é de 2 anos, e que realmente dá uma base formidável para que você consiga ali se aprofundar e fazer parte de todo o ecossistema, porque é um curso onde ele não traz só a parte teórica, ele traz os profissionais do dia a dia que estão trabalhando para participar dessas aulas. Então, a melhor referência que nós temos hoje para poder te indicar é ele. O Fábio, da Placlux, se ele puder também complementar, seria bem bacana. O Saulo já colocou o link aqui, tá? Realmente, Sidney, a pós-graduação oferecida lá pela ITE, que é a primeira também no país, né? É bem completa, né? Então vai abordar ali desde a parte de projeto, né, de cálculo estrutural, dimensionamento, enfim, dos elementos estruturais, até a parte do projeto executivo, né? E aí você tem a possibilidade também de conhecer todos os materiais que você tem à disposição no mercado, qual é a aplicabilidade de cada um deles, né?
É uma coisa que a gente tem que também, repetindo o que eu disse anteriormente, né? A gente tem que parar de dizer, no nosso caso, a nossa expertise é a fabricação de placa, né? Qual que é a melhor placa do mercado? Não existe isso. Existe a placa adequada para aquela tua necessidade de obra, né? Então, acho que a pós-graduação também traz bastante esse discernimento aí entre os materiais disponíveis hoje no mercado brasileiro, né? Então, a gente recomenda bastante a quem tiver a oportunidade de fazer, né? Sim. E tomar o MEC, logo mais, coloque isso também como obrigatório, né, no curso das faculdades de arquitetura e engenharia, né? Perfeito. Gente, Ele está tendo que sair aí, o Sidney, mandar um abraço lá para o pessoal da Frame Brasil ali, para o Sidney, eu vi que ele está. Abraço, Sidney. Sidney legal. Sal. Sidney Forte abraço aí. Forte abraço para todos aí. Abraço, Sidney. Obrigado. O Sidney, ele é o proprietário da Frame Brasil, que é uma construtora especializada aí em obras em light steel frame, tá, pessoal? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele também, é só buscar aí no Google Frame Brasil, vocês vão encontrar um site bem bacana lá. Tem mais alguma pergunta, Salô, que passou aqui? Tem sim. Uma interessante aqui do Edivando. A lista de material já sai com os reforços necessários? Na lista de material não vai estar os reforços necessários descritos lá, tá? Esses reforços normalmente você depende do projeto estrutural para fazer os reforços, tá? Mas a gente tem um percentual que a gente considera para fazer esses reforços. Tá? Então ele está dimensionado, mas ele não está descrito certinho. Você vai receber lá na calculadora os frames. E se você adquirir isso com a Santo André, a gente vai te dar com os reforços também. Então, isso está incluso no preço, no valor do calculador, mas não está lá separadinho. Você vai ter separado por setores, né? Você vai ter as paredes, as coberturas, a escada, o mezanino, se tiver, isso vai estar separadinho. Tá? Deixando bem claro, né, que a calculadora, você tem o projeto arquitetônico, então você pega as áreas e faz o cálculo. Para você chegar lá na Santo André e poder adquirir os materiais, é necessário você ter o projeto estrutural assinado por um engenheiro, certo, Fábio? Impreterível, não dá para escapar disso, não. A Não tem calculadora como... serve para você orçar, para você ver a viabilidade do processo. Mas para efetivar, não tem como escapar disso e não recomendo que seja feito de outra forma. Tem que ter um engenheiro responsável calculando e assinando a sua RT. E é por conta desse fator que cada casa tem a sua solução e é por isso que não existe o valor por metro quadrado. Vale muito bem reforçar isso. E a Santo André, ela dá aí todos os índices possíveis, as análises, os estudos para fazer essas quantificações necessárias, pontuais para cada projeto. Perfeito. Eu acho que todas as perguntas aqui já foram, nós já passamos do nosso horário, pouquinho, né? Mas passamos. Uma pergunta, por favor. Pois não, Jaime. Sim, Diretamente da Colômbia. Da Colômbia, de Medellín. A calculadora, ela pode ser usada levando em conta a conversão da moeda? Pode ser usada em outro país? Ô Jaime, sugiro que você faça o seguinte, a calculadora leva em consideração, inclusive, fatores tributários brasileiros e ela te dá os fornecedores, ele te dá uma lista de materiais e ela te dá uma lista dos valores desses fornecedores e quanto você vai gastar, portanto, no final. O que eu sugiro? Se você estiver na Colômbia, o que eu faria? Eu pegaria e simularia assim na calculadora, pegaria todos os itens que deu na calculadora e iria consultar os preços locais aí da Colômbia. Então, quanto custa uma placa na Colômbia, quanto custa o aço na Colômbia, eu orçaria isso daí, levando a quantidades da calculadora, mas puxando os preços para a Colômbia. Eu acho que as caridades, eu não tenho tanta experiência assim, mas eu não sei quanto que vai ser a variação de preços da Colômbia em relação ao Brasil. É legal
Você pode dividir isso daí em euro, em dólar, mas eu acho que o mais legal para você na Colômbia era ter um representante local aí orçando esses preços para você. O As Fábio placas, Din, os aços, enfim, de todos os produtos. E se precisar agora que exportar, a gente já exportou, por exemplo, para Angola, a gente já fez exportação para Cabo Verde, a Santo André já tem experiência em exportação também. a pergunta é se lá aí na Colômbia, como que é esse mercado? A construção a seco em si. Tem que explicar um pouquinho para a gente, Jaime? Eu tenho participado dois congressos de steel framing lá em São Paulo e tenho acompanhado aqui o desenvolvimento da construção em seco, da steel framing. E aqui na Colômbia, o grado de desenvolvimento não é tão avançado como outros países, como Argentina, Brasil, Uruguai, mas está despegando, está começando, né? Então, tem gente já dos grêmios se vinculando ao setor metálico para começar a fazer obras, que em Medellín já tem algumas empresas, alguns contratistas fazendo obras em steel framing com moradia de alto padrão e ainda com locais de comércio, né? Mas aí vai avançando, vai crescendo, né? Perfeito. Muito bom. Alguma pergunta, João Carlos? Não, por enquanto não, tá? Estou prestando bem atenção. Maravilha. Eu acabei de adicionar aí o meu WhatsApp, tá? Quem quiser aí adicionar depois para a gente continuar esse bate-papo, aí nós ficaremos mais conectados aí com todos os outros pessoal da equipe e a gente vai estar à disposição para poder contribuir com vocês. Uma hora e pouquinho, é muito pouco tempo, né? Para a gente conseguir atender todos vocês. Fábio Din, Bacana, suas pessoal. Então, considerações finais, eu acho que da nossa parte a gente já encerrou aqui. maravilha, Sidney. Olha, quero Da minha agradecer. parte, né? Falta o Gerone, o Saulo. Não, está encerrado. Quero agradecer muito aí a disponibilidade tua, do Fábio, do Saulo aí de compartilhar esse desenvolvimento aí que vocês fizeram, né? Deixar claro para o pessoal que, na verdade, isso não é uma propaganda, né? É simplesmente a gente está compartilhando com vocês experiências, o que as pessoas estão fazendo no mercado. É sempre bacana saber, né, o que as pessoas estão fazendo aí em prol do desenvolvimento do setor. Então, e agradecer vocês também que ficaram até agora aí, participar, e convidá-los aí para seguir acompanhando a agenda da Bcen, né? Esse ano aí nós vamos ter, acho que praticamente aí um webinar por mês, né? Com temas bem interessantes aí, temas técnicos. Tem dois aqui que já foram lançados, depois vocês conseguem ver lá no site da Bcen, que é abcen.org.br. O próximo, deixa eu até falar para vocês aqui, ó. Vai ser no dia 23 de março, com a Companhia Siderúrgica Nacional. Eles vão falar sobre o aço galvanizado, então como que ele é produzido, como é feita a galvanização, quais são as normas aplicadas ao aço e qual que é o envolvimento das siderúrgicas hoje também para desenvolver, para alavancar esse mercado aqui no Brasil. E o outro vai ser no dia 20 de abril, sobre fachadas leves no steel frame, com uma empresa chamada FCH, que é especialista em projeto de fachadas em steel frame. Então, eles projetam fachadas de shoppings, grandes edifícios, né, que é outro nicho que o steel frame está entrando também, que é vedação de fachada para prédio, né? Então, eles vão fazer uma palestra mais técnica, falando como que é essa especificação de fachadas aí para grandes empreendimentos, né? Então é isso, pessoal. Mais uma vez aí, obrigado pela atenção e um forte abraço, um bom descanso a todos aí. Obrigado. Um abraço. Tchau a todos. Muito obrigado. Um abraço, tchau. Obrigado a todos, um fortíssimo abraço, que vocês tenham aí uma excelente noite e com certeza a gente vai estar trabalhando duro para que esse mercado cresça
sustentável e de uma forma extraordinária.